Olá, graça e paz. O nosso vídeo hoje é sobre os dinossauros. Você que não acredita neles, ou até mesmo você que acredita neles, mas que eles nunca caminharam com os homens, nunca foram contemporâneos com os homens, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso, que não só existiram, como andaram com os homens e que a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia mostra que homens viveram com os dinossauros, que homens cuidaram dos dinossauros. Isso mesmo. Fique aqui conosco, porque neste canal é você que está sendo cheio do Espírito. Então, meus irmãos, os dinossauros realmente existiram. Isso é comprovado através dos fósseis, centenas de fósseis que encontramos hoje de dinossauros. O primeiro dinossauro, que foi encontrado lá em 1824, foi publicado por um homem chamado William Buckland. Ele chamou-se esse fóssil de megalossauro. E hoje temos vários nomes para fósseis, até o mesmo tipo de fóssil com nomes diferentes. Se eu acho um fóssil, eu vou colocar um nome. Mas que uma outra pessoa acha um outro fóssil, às vezes da mesma espécie, da mesma raça de dinossauro, ele vai colocar um outro nome. Por exemplo, lá na Argentina foi encontrado um dinossauro assim enorme, foi chamado de argentinossauro. Então temos que entender que os nomes Tiranossauro, Tiranossauro Rex, Quilossauro, Brotossauro, isso é apenas nomes que as pessoas que os encontraram colocaram, mas temos que entender que no princípio de tudo isso não era chamado de dinossauro. E isso é a primeira ideia que nós temos que ter na nossa cabeça. Então, para a formação dos fósseis, sabemos que deve ser um processo anormal, porque o processo normal, o que acontece com os animais que morrem sobre a Terra? Existem processos de erosão e intemperismo. O que é isso? Processos mecânicos, os processos químicos, que é a oxidação, a dissolução, e tem até o próprio atividade microbial, que é essa atividade de processos biológicos, que os próprios predadores vão lá e comem, e acaba com esse material, esse fóssil. Não vai virar fóssil na situação normal. Então entendemos que para acontecer uma fossilização, tem que haver um processo anormal. Pesquisadores já descobriram, para fossilizar qualquer tipo de animal, era necessário uma certa quantidade de lama e uma quantidade de barro para que eles fossem aterrados, instantaneamente, para que esse fóssil seja conservado. E nós vimos isso no nosso vídeo do dilúvio. Vou colocar aqui no card. Nesse vídeo eu falo sobre o dilúvio, que foi justamente o motivo pelo qual todos esses animais que temos hoje fossilizados foram preservados. Porque sem ser dessa forma, jamais teríamos essa quantidade de fósseis sobre a Terra. Olha, além de fósseis, nós também temos que entender que centenas aí de povos antigos sempre relataram, sobre dinossauros, relataram sobre, não o nome dinossauros, mas relataram sobre animais que aparentam ser dinossauros. Desenhos em rochas, nós achamos também estátuas de barro, artefatos, entalhes sobre rocha, dentro de cavernas. Então, como esses povos, vamos dizer assim, há 600, 700, 1000 anos atrás, os homens antigos falaram sobre dinossauros. Se dinossauros não viveram com homens, por que eles iam relatar, desenhar formas de dinossauros, onde homens conviveram com dinossauros? Se esses fósseis foram encontrados nos dias de hoje, através de pesquisas mais avançadas, pesquisas mais, vamos dizer assim, mais tecnológicas, para se descobrir que realmente houve dinossauro, como que esses homens teriam descoberto eles? Com certeza eles andaram com os dinossauros. Lá na África, próximo ao rio Congo, existe um povo lá chamado de pigmeus. Eles acreditam que quando a gente mostra para eles uma foto de dinossauro, eles falam que esse eles chamam de Mukele Mbembe, alguma coisa desse tipo. Eles falam que esse animal, que a gente fala que é o dinossauro, é esse Mukele.
Então, e eles falam isso com propriedade, eles ainda falam que eles ainda existem. Olha, isso eu não vou entrar nesse nosso vídeo, mas se a gente pesquisar, a gente entende que de todas as florestas, matas fechadas, os homens apenas exploraram cerca de 2% dessas florestas. Então pode até ser que ainda existem, mas isso não é o foco do nosso vídeo. Mas devemos entender que para tudo hoje nós devemos pesquisar, não acreditar sempre na primeira evidência que nós lemos, mas sim pesquisar todos os lados para que a gente possa chegar num consenso e realmente não ficar alienado a apenas uma pesquisa. Você não vai encontrar nunca na Bíblia a palavra dinossauro, como nós falamos aqui no início do vídeo. Dinossauro é uma palavra nova, do século XIX. Agora, na Bíblia, nós teremos outras palavras que refletem o mesmo significado desses répteis. Porque dinossauro, né, o significado de dinossauro, quando foi criado, seriam o quê? Largatos terríveis, né, répteis grandes. Era mais ou menos nesse sentido. Na Bíblia, no Antigo Testamento, nós vemos uma palavra lá que ela se encontra quase 30 vezes, uma palavra chamada tanim. Essa palavra, ela traduzida, né, de maneiras diferentes na Bíblia, né, vamos dizer assim, ela às vezes é como monstro do mar, ela é como, às vezes, como serpente, e é um réptil grande. Então, se a gente for analisar dentro da Bíblia, a gente vai entender que existem esses répteis, e nós vamos citar aqui alguns desses répteis. Por exemplo, lá no livro de Jó, no capítulo 40, Jó relata sobre um behemoth. Algumas versões está como hipopótamo, elefante, mas não tem nada a ver, porque se a gente for ler o contexto, a gente vai ver que as características desse animal que ele fala não parece nada com hipopótamo nem com elefante. E vamos entender isso agora. Ó. Vamos ler, olha, Jó 40, de 15 a 24, diz assim: veja o behemoth que criei, quando criei você, e que come capim como boi. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre, a cauda dele balança como cedro. Os nervos das suas coxas são firmemente entrelaçados, seus ossos são como canos de bronze, seus membros como varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. No entanto, seu Criador pode chegar a ele com sua espada. Os montes lhe oferecem os seus produtos, e todos os animais selvagens brincam por perto. Sobre os lotos se deita, oculto entre os juncos do brejo. Os lotos se escondem à sua sombra, os salgueiros junto ao regato o cercam. Quando o rio se enfurece, ele não se abala. Mesmo que o Jordão encrespe as ondas contra a sua boca, ele se mantém calmo. Poderá alguém capturá-lo pelos olhos ou prendê-lo em armadilhas e enganchá-lo pelo nariz? Então, olha, eu grifei alguns pontos deste texto. Primeiro, ele fala, veja o behemoth que criei. Então fala o quê? Que Jó criou, né? Criou um behemoth. Aí ele fala que come de capim, como um boi. Estamos falando o quê? Dinossauros herbívoros. Aí ele fala que ele tem força nos seus lombos. Que animal teria força nos lombos dessa forma? E ele fala sobre o músculo do ventre. Quando a gente fala de músculo do ventre, a gente fala sobre fôlego. E ele fala também sobre a cauda dele balança como cedro. Olha o tamanho de um cedro. Olha o tamanho de um cedro. Que animal teria uma cauda desse tamanho? Quando eu falei com vocês que não pode usar o termo hipopótamo, elefante, porque hipopótamo e elefante, o rabinho deles é de 30, 40 centímetros, né? Agora ele fala de uma cauda que balança como um cedro. Ele compara a cauda dele como um cedro. No cedro, os menorzinhos que você acha aí é de 5 metros. Então, que animal teria uma cauda desse tamanho? Vemos nos nossos fósseis que esses dinossauros tinham caudas enormes. E aqui ele fala também sobre quando o rio se enfurece, quando o rio sobe até o nível da sua boca, ele se mantém calmo, porque nem os rios o derrubam. Para ele referir um animal que nem as ondas do Rio Jordão, né, o estremecem, com certeza ele fala do tamanho desse animal, que é um animal
o que? Um réptil, né? Um réptil muito grande, um réptil temível, terrível, vamos dizer assim. Então, é impossível a gente ler este contexto, ler esta passagem e não entender que este animal que ele falava era justamente um dinossauro. Olha, se eu estou falando que os dinossauros viveram na época de Jó, então os dinossauros foram colocados na arca. Também falei na arca sobre o transporte dos animais. Como transportaria um dinossauro? Com certeza um filhote, não um dinossauro do seu tamanho adulto. Isso nós falamos aí no nosso vídeo sobre a Arca de Noé. Vou deixar aí também o card para vocês, né, apreciarem esse vídeo, quem não viu este vídeo ainda. Jó, ele viveu na época de Abraão, mais ou menos. Por que eu estou falando isso? Com base na idade, porque fala que Jó viveu cerca de 200 anos. Abraão, 175, e antes do dilúvio as pessoas viviam muito mais. A Bíblia mesmo relata cerca, né, de 900, 800 anos. Então, com certeza, este relato é sobre a época pós-diluviana. Então, com certeza, os dinossauros continuaram vivendo na Terra. Como nós mesmos já falamos aqui no início, os relatos dos povos antigos que viram dinossauros e que talharam sobre rochas, né, fizeram esculturas de barro sobre eles, isso também já nos mostra que realmente esses dinossauros nunca deixaram de existir após o dilúvio. Eles viveram ainda. Talvez hoje não existam, mas também não podemos comprovar que eles não existam porque nós não procuramos em todo o nosso planeta. Mais um artigo que eu vou deixar aqui antes de finalizar esse vídeo é sobre as pegadas dos dinossauros. Olha, foi encontrado na Inglaterra várias pegadas de dinossauros. E essas pegadas de dinossauros mostravam, né, nas pesquisas, que eles estavam fugindo. Como que dinossauros estão fugindo? Eles falam que estavam fugindo de predador. Como que dinossauros do tamanho que eles eram estariam fugindo de predadores? E nesse artigo fala que eles estavam caminhando para regiões com muitas montanhas, com regiões altas. Isso não leva a dizer que eles estavam fugindo, talvez, de um dilúvio, águas, né? As águas começaram a subir, eles começaram a correr para o lado das montanhas. Olha, eu vou deixar na descrição do vídeo este artigo, este aqui que você está vendo aqui do lado, e vou deixar também aí na descrição do vídeo para você pesquisar mais, mas não fique alienado apenas a uma pesquisa. Eu te incentivo a pesquisar mais. Se você tem dúvidas sobre um assunto, avalie mais, pesquise mais, estude mais, não deixe apenas uma pessoa te deixar satisfeito com informações. Procure mais informações. Então eu te indico a continuar pesquisando, não abandonar o conhecimento, porque o mundo ele padece de conhecimento. Nós padecemos de conhecimento. Olha, você que gostou do nosso vídeo aí, deixa aí o seu like, ajuda o nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, para que este projeto possa alcançar muitas pessoas. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha sido cheio, né, realmente aí do conhecimento e do Espírito. E que Deus continue abençoando a sua vida. E até o próximo vídeo.